versículo 16. Glória a Deus. Ô Espírito Santo, aleluia. Lemos a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o levaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: ó, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vamos ver agora o versículo 20, pulando para o 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Essa é uma passagem muito conhecida, onde Daniel, ele era um homem que buscava a Deus todo o tempo. Ele orava a Deus 3 vezes por dia, como diz a palavra do Senhor. Mas este fato dele ser um homem continuamente temente e continuamente ele orava ao seu Deus. E naquele lugar era proibido adorar alguém senão ao Deus da época deles, que era o rei, que se sentia um Deus naquele lugar. E ele falou, segundo não ao próprio rei, mas os seus servos, propôs ali ao rei que decretasse uma lei a quem fosse pego orando a outro Deus, senão ao rei, ele seria condenado à morte. E nesse caso eles se armaram ali para cima de Daniel, e encontraram Daniel orando. Se viu ali uma oportunidade para prejudicá-lo diante meio a sua fé. Mas quando passando por todas as situações ali, chegaram ao ponto de condenar Daniel, acusaram de todas as formas. O rei, mesmo sendo ele considerado Deus da época, não queria condená-lo, mas para fazer cumprir ali a lei do seu lugar, do seu meio de fé, foi obrigado a condenar este homem, aonde ele, meio toda a saída buscada por ele não encontrada, ele, crendo tal mesmo como Daniel, ele falou: tudo bem, eu vou condenar Daniel. Mas no versículo 16 ele já falou, chamou Daniel e disse que o Deus a quem tu serve, ele te livrará. Vou ler mais uma vez aqui o finalzinho, só para a gente estar falando realmente o que foi dito pelo rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar. Quer dizer, o rei, ele, quando foi chamar Daniel, quando ele enviou Daniel para a cova dos leões, ele falou com segurança, pois ele sabia que Daniel, sendo fiel a Deus, que o Deus podia livrá-lo. Falou: vá, Daniel, para a cova dos leões, que o Deus a quem tu serve, que o livrará. E quando no final, quando ele foi abrir a cova para ver o que havia acontecido com Daniel, ele mais uma vez chegou com uma palavra afirmativa, falando: Daniel, o Deus a quem tu serve o Deus a quem tu serve tenha podido te livrá-lo dos leões. Eu quero falar com essa palavra para os irmãos, que quando nós andamos na brecha, andamos segundo a autoridade que Deus nos deu, quando nós colocamos a nossa fé em prática, até mesmo aqueles que tentam nos acusar, que tentam nos tirar da posição, eles mesmo quando encontram ali uma oportunidade, eles ainda vêm com dúvida. Eles não têm certeza do que estão fazendo, porque eles
mesmos sabem que o nosso Deus, Ele pode nos livrar de todos os perigos, em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, quando esse rei enviou Daniel para a cova dos leões, ele não queria que Daniel morresse. Para ele, a palavra do Senhor diz que ele passou a noite em claro, ele não teve sono, ele perdeu o sono, ele perdeu a vontade de dormir, de descansar. O que ele queria mesmo era que chegasse logo o final daquilo. Pois ele, quando amanheceu o dia, ele voltou para a cova dos leões. Foram correndo rapidamente e chamou a Daniel. Quando ele chamou, ele não falou: abre aí para ver, para catar os ossos de Daniel, abre aí para surpreender os leões, porque ele já comeu Daniel. Não, ele chegou e falou, chamou por Daniel, na certeza que Daniel ia ouvir e ia sair dali. Glória a Deus, mesmo acreditava que o Deus de Daniel era vivo e verdadeiro, como diz na palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, quando nós estamos diante de situações difíceis, nós sabemos que o Deus verdadeiro, Ele está ao nosso lado, a nosso favor. Mas se nós não colocarmos uma fé viva, uma fé verdadeira no nosso coração, nós estamos, de certa forma, impedindo a Deus de trabalhar a nosso favor. Porque quando este homem foi chamar Daniel, ele levou dentro de si uma certeza que Deus esteve com Daniel, que Deus livrava Daniel. Mas muitas vezes o crente, quando ele vai para uma peleja, ele vai com aquela palavra: eu vou lá, mas se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, eu consigo. Não é essa, não foi esse o objetivo que o homem chegou. Ele mesmo sendo inquieto, ele sendo considerado um Deus, ele sabia o poder do Deus de Daniel. Ele sabia como o Deus de Daniel ia poder salvar. Porque quando os seus servos levou Daniel, levou a queixa contra Daniel, ele falou: ei, esse homem, ele é pego orando 3 vezes por dia. Esse rei, sendo ele rei, ele sabe, aquele que me serve bem, eu retribuo a altura. Sabendo que Daniel servia a Deus da melhor maneira possível, orando 3 vezes por dia, mesmo sabendo que aquele que fosse pego, orando a outro Deus senão ao rei, se culpando a outro senão ao rei, ele seria condenado. Mas como Daniel não negou, ele falou: se fosse o meu servo também eu não negaria. Então eu tenho certeza que o Deus dele não vai se negar a salvar ele, pois ele é fiel, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tem uma passagem na Bíblia muito clara a esse respeito. Quando um centurião chegou ao Senhor Jesus, ele foi pedir ajuda para o seu servo que estava enfermo, ele estava à beira da morte. Quando o Senhor Jesus falou: eu estou indo com você até a sua casa, uma vez eu chegando lá, nós vamos orar por ele, querendo dizer: eu vou colocar minhas mãos e ele vai se levantar. O rei, reconhecendo a autoridade que havia sobre ele, que quando ele pedia algo, só por uma enviaria a tua palavra, uma palavra de autoridade já era respondida. Ele falou: Senhor, eu sei a autoridade que o Senhor tem. Deus, não basta que o Senhor vai lá, basta que o Senhor manda uma palavra e a resposta isso vai acontecer. Porque ele sabia o poder da autoridade que tinha uma palavra. O poder que tem uma palavra. Assim como essa passagem aqui de Daniel. O rei, no começo, ele já determinou: Daniel, que o Deus a quem tu serve o livrará. Já tem uma palavra de autoridade: vai, Daniel, mas o Deus a quem tu serve te livrará, porque eu sei a como você tem servido, eu sei como retribuir ao servo fiel, eu sei a como retribuir um servo a quem serve de todo o coração e de toda a interesse. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chegou para abrir a cova para tirar Daniel,
falou: Daniel, sai, que o Deus a quem tu serve tenha podido te livrar. Querendo dizer, meu Daniel, se você fosse o meu servo, ninguém tocava em você, porque você serve, você faz o melhor. E o melhor do seu Deus tem vindo até você, que é o livramento dos leões, para que continua vivendo e servindo como você tem